Salve, amigas e amigos da filosofia, bem-vindos a mais uma das nossas conversações filosóficas. Hoje eu vou conversar com o Dante Targa, que tem uma pesquisa muito interessante em ecofilosofia, e ele vai contar aqui para a gente o que é isso, vai ser uma espécie de introdução à ecofilosofia, esse encontro nosso hoje. Obrigado pela presença, Dante. Ele está falando de Garopaba, em Santa Catarina, a pesquisa dele é na Federal de Santa Catarina. Muito obrigado e vou passar a palavra já para você. Boa tarde Boa e tarde. fique à vontade aí para se apresentar e já pode ir introduzindo aí o tema da ecofilosofia para o público do canal, que eu tenho certeza que é um tema que o pessoal vai gostar bastante. Inclusive foi uma indicação aí de um inscrito do canal que falou, chama o Dante, ele tem uma pesquisa muito legal lá sobre ecofilosofia, chama ele para falar. Aí eu fiz o contato. Obrigado, Dante, pela presença. Legal. Pô, Kai, te agradeço muito aí, muito legal o trabalho do canal de vocês, né? É um grande prazer aí a gente poder estar levando, né, a pesquisa em filosofia para os colegas aí no Brasil, mas, né, para todo mundo mais que se interessa, aí, então é uma grande oportunidade. O meu projeto de pesquisa no doutorado ali na Federal de Santa Catarina chama-se Ecofilosofia e o Paradigma Emergente. Então, assim, por um lado, a ideia de tentar entender melhor os desdobramentos da reflexão sobre a crise socioecológica na filosofia acadêmica, né, principalmente no final do século XX, e a outra parte é a ideia de tentar se aproximar dessa convergência de uma série de desenvolvimentos científicos de vanguarda que confrontam pressupostos fundamentais da ciência moderna e sugerem-se novas cosmovisões, novas visões totais. Hoje aqui eu quero ficar só com a ecofilosofia, que já é o suficiente para a gente fazer uma introdução. Então, nessa fala de hoje, né, eu quero me concentrar na ecofilosofia, porque, assim, com o avanço, né, disso que a gente chama de crise ambiental, crise socioecológica, eu diria até crise psicossocioecológica, né, cada vez mais filósofos têm se interessado por esse tema, né, então é bem comum que né, assim, estudantes de filosofia, né, assim, professores, filósofos, partam, assim, do seu próprio campo de estudo para pesquisar ou pensar sobre condicionantes da crise, né? Ou seja, mudanças climáticas, perda de biodiversidade, o conceito de antropoceno, ou mesmo as raízes da crise como um todo. Mas com esse movimento, muitas vezes acaba não se atentando por um campo específico, que é o campo da filosofia ambiental, né? E o seu desenvolvimento desde a década de 1970. Tá? Então, eu tenho sentido uma necessidade de uma maior contextualização da filosofia ambiental aqui no nosso, né, na filosofia acadêmica do Brasil, em geral. Então, os autores, os textos e os periódicos que marcaram o início de uma ampla interlocução, por vezes eles são mais familiares até para o pessoal da sociologia ambiental, da ecologia política, do que para nós na filosofia aqui no Brasil. Então, e além disso, tem uma outra questão, né? Discutir filosoficamente sobre a crise socioecológica significa entrar num verdadeiro campo de batalha semântica, assim, um campo onde os léxicos, né, os conceitos, eles aparentemente são similares, mas podem significar coisas muito diferentes. Então, um exemplo, por exemplo, é o conceito de conservacionismo e o conceito de preservacionismo. Então, assim, na fala do dia a dia, ou mesmo quando a gente tenta se expressar sobre, né, problemas ambientais e questões, a gente troca essas coisas, né? Quer dizer, nós sabemos que precisamos preservar a natureza, né? Sabemos que precisamos cuidar dos nossos recursos, conservar a água, conservar. Então, esses conceitos acabam saindo soltos, né? Um outro exemplo no campo da ecologia política, né, é o célebre conceito de desenvolvimento sustentável e o conceito de ecodesenvolvimento, que, por sinal, é mais antigo, né, mais radical, mais incisivo e tem uma história, né, mais interessante por trás disso. E muitas vezes isso acaba passando batido e a gente acaba usando o conceito de desenvolvimento sustentável sem saber o que ele implica e principalmente as contradições, né, que ele está implicando. E aqui no nosso campo também, né, assim, especificamente, a gente fala em filosofia ambiental, estamos trazendo esse tema para o contexto acadêmico. Muitas vezes, nessa fala, pode-se pensar em filosofia da natureza. Pô, a filosofia da natureza é um campo bem mais antigo, né, que tem uma história, se a gente quiser olhar desde os gregos, né, mas que no século XIX toma um certo contexto, que é justamente entender o lugar do humano no cosmos, na natureza, né, e tem uma série de desdobramentos, não é exatamente a mesma coisa que filosofia ambiental.
né? Ao mesmo tempo, filosofia da ecologia já é uma coisa mais específica ainda, né, que são aqueles estudos da interface entre a ciência ecológica mesmo e a filosofia, como se falar, por exemplo, em filosofia da biologia e outras coisas mais, né? E ecofilosofia é como assim um adjetivo, um sinônimo de filosofia ambiental, mas o que eu quero tentar mostrar com essa exposição aqui hoje é que ela tem um significado ainda um pouco mais específico, a partir de um problema filosófico, que é o que eu quero colocar nessa fala de hoje, né? Que é o que eu chamo de clivagem antropocêntrico-ecocêntrico dentro da filosofia ambiental, tá certo? Então, assim, para a gente entender um pouco o contexto da filosofia ambiental, tem três elementos, assim, né? Três assim, universos, assim, que aqui eu só vou dar umas pinceladas, né? O primeiro dele é o histórico dos problemas ambientais, né, que aparecem, começam a aparecer aí no século, assim, na metade do século XX, né, e que vão culminar na percepção compartilhada de uma crise ecológica global, ali no finalzinho dos anos 60, né, e no início dos anos 70. Então, eu pedi licença para ler um parágrafozinho de um texto que eu estou escrevendo, né? Diz assim, ó, a partir da segunda metade do século XX, grandes desastres ambientais começaram a revelar efeitos adversos do intensivo desenvolvimento industrial que cristalizou-se como modelo para as nações do mundo globalizado. Ainda em 1930, um evento de grave poluição atmosférica provocara a morte de 60 pessoas no Vale de Meuse, na Bélgica. Em 52, o chamado Grande Nevoeiro de Londres matou mais de 4.000 pessoas por complicações respiratórias relacionadas aos poluentes secundários gerados pela densa neblina ácida que tomou conta da cidade por 4 dias. Poucos anos depois, a misteriosa doença de Minamata revelou-se como uma grave intoxicação por mercúrio, causada por cerca de 20 anos de escoamento de dejetos tóxicos na baía do arquipélago sul japonês por empresas locais. Em 1957, o desastre de Keystone tornou-se o terceiro acidente nuclear mais grave da história, cujas consequências da contaminação radioativa nem mesmo puderam ser completamente conhecidas, sendo acobertadas por décadas pelas autoridades russas. Ao início da década de 1960, este e outros eventos sinalizavam uma crise iminente, causada por quase 300 anos de revolução industrial e pouca ou nenhuma preocupação com seus impactos sobre a ecosfera. Esse e outros desastres de menor escala mobilizaram a opinião pública e propiciaram a criação das primeiras leis ambientais, agências de monitoramento, assim, regulamentação, avaliação de qualidade. Ainda assim, o seu significado expressava tão somente as falhas, riscos ou improbidades de um complexo industrial, cujo valor, enquanto tal, permanecia inquestionável diante dos avanços sem precedentes da tecnociência e as suas benesses para a humanidade. Mas o alerta lançado por Rachel Carson em Primavera Silenciosa, em 1962, tornou-se o ícone de uma reflexão crítica de maior alcance sobre os rumos de um modelo civilizatório, cujos modos de produção e manutenção das condições de vida humana passaram a comprometer o próprio fenômeno da vida como um todo. A pesquisa de Carson colocou sob suspeita a validade da chamada Revolução Verde na agricultura, instigando o debate não apenas sobre o uso de pesticidas, mas sobre a responsabilidade da ciência e os limites do avanço tecnológico. Em certo sentido, este foi o primeiro respaldo científico a vozes visionárias que já há algum tempo se erguiam contra a crença inabalável no progresso material dos países industrializados. Então, Caio, esse é o primeiro elemento, né? Assim, essa é a primeira questão aqui que está em pauta quando a gente pensa sobre tentar entender esse contexto, né, da filosofia ambiental. É a isso que o pensamento filosófico está reagindo. Mas tem um segundo elemento, que é o que a gente pode chamar de uma genealogia do pensamento ecologista. Né? Então, assim, essa reflexão crítica, né, do que nós estamos fazendo com a natureza não humana em nome de uma civilização. Então, esse pensamento, ele tem, né, ele vem se refletindo desde os poetas românticos, né, no século XIX, com Goethe, com também filósofos, né, pensadores tidos como românticos, né, e vem seguindo, digamos, uma tradição minoritária de pensadores que colocaram sob suspeita toda essa questão, né, do avanço, do progresso e tudo mais. Né. Então, a Freya Matthews, por exemplo, que é uma filósofa australiana, né, e que fala sobre um ethos romântico,
né, no ambientalismo, no pensamento ambiental desde a década de 70. Mesmo sem ter conhecimento sobre isso, aqueles que começaram a mobilizar uma luta ambiental ali nos anos 60 e 70, né, assim, também sob o efeito da contracultura, portavam um certo ethos romântico. Quem entende filosofia vai olhar e vai prestar atenção nesses elementos. Então, além dos românticos, como Goethe, tem Thoreau, né, que faz parte dos transcendentalistas norte-americanos, escreveu o Walden, né, A Vida nos Bosques, em 1854. Tem John Muir, né, que é assim um explorador norte-americano, explorador, assim, alguém um expedicionário, né, alguém que andou muito pelo continente e fundou o Sierra Club, né, a primeira organização ambiental em 1862. Tem Aldo Leopold, né, um discípulo, em certo sentido, do Muir, que escreveu a Saint Count Almanac, né, um livro sobre preservação, né, que um dos capítulos dele continha a ética da terra. Então, é a primeira base de uma ética que é ecológica, uma ética que começa a pensar não só no humano, mas no mundo não humano como todos, né, como um todo. Então, isso inclui animais, mas inclui também os componentes abióticos, né, dos ecossistemas, rios, paisagens, montanhas, tudo isso incluído. E aí, então, em 62, como eu li agora há pouco, surge, então, Primavera Silenciosa, com a Rachel Carson, né, que a Carson era uma oceanógrafa, né, assim, trabalhava com biologia marinha, mas esse livro, né, que trazia no início um tipo de conto, assim, um tipo de ilustração literária, na qual, né, chegou uma primavera onde não se ouvia barulho, né, barulho dos pássaros, barulho da vida em geral, e isso por conta, né, dos pesticidas, da reação em cadeia, né, do efeito de pesticidas como o DDT, por exemplo. Então, né, essa ilustração literária causou um impacto muito forte, né? Teve um impacto muito forte naquele momento específico, e isso nos leva, então, ao terceiro elemento, para a gente compreender esse contexto todo, que é o que a gente chama de revolução ambiental, ou era da ecologia, vamos dizer, mais ou menos, né? Ou seja, uma grande movimentação na sociedade civil, na política e na academia, ali da metade para o final dos anos 60 e durante os anos 70 inteiro, e se a gente quiser, até hoje, né? Algo que vem se desdobrando até hoje. Então, essa movimentação, essa revolução ambiental tem a ver com algumas coisas, né? Primeiro, a grande repercussão de algumas obras. Essa da Rachel Carson, Primavera Silenciosa, mas também a Tragédia dos Comuns, do Gertrude Hardin, Population Bomb, né, do Paul Yanni Ehrlich, né, e os limites do crescimento, o famoso relatório Meadows, daqui a pouco eu falo um pouquinho mais sobre ele. Além disso, né, assim, o desenvolvimento da ecologia enquanto ciência, desenvolvimento da ciência ecológica, do entendimento, né, assim, de que tudo está ligado na natureza dos ecossistemas, e de projetos, assim, de estudos projetivos de modelagem computacional sobre a saúde e os limites dos ecossistemas. Então, é aí que entra essa última obra que eu falei, Os Limites do Crescimento. O relatório Meadows, ele era justamente um estudo computacional, uma projeção, digamos assim, ali ele saiu em 1972. Então, ali eles pegavam o montante da população, as taxas de crescimento da população, o quanto estava se consumindo de recursos, né, uma série de outros elementos começaram a cruzar. Esse estudo ele foi feito a pedido do Clube de Roma, que então era, né, assim, uma congregação, assim, inclusive de empresários, magnatas europeus que começaram a pensar nessas questões, né, e fizeram contato com o MIT nos Estados Unidos e outras organizações e fizeram essa primeira modelagem computacional, e isso foi assim um estouro, realmente. Pela primeira vez se teve uma noção, não além do círculo científico, de que nós vivemos, né, num planeta finito, né, e estamos, né, nos comportando como se houvesse recursos infinitos e pensando em crescimento infinito. Então, esses estudos, né, de modelagem, estudos projetivos, foi um outro, assim, né, um outro vetor muito forte dessa revolução ambiental, né? Por outro lado, os novos desastres ecológicos continuaram acontecendo, além daqueles que eu li. Um deles foi, por exemplo, a tragédia de Love Canyon, em 1970, onde muitas famílias dos Estados Unidos tiveram que ser retiradas do local, porque foi construído em cima de um aterro químico, né? E em algum momento se percebeu que estava tudo contaminado, e muitos outros eventos como esses, né? Os testes com armas nucleares, o grande avanço de intervenções na natureza, né, de várias maneiras, e tem também o impacto da contracultura. Quer dizer, esse questionamento mais radical dos valores, né, assim, da civilização moderna como um todo, né, assim, da sociedade de consumo, pela juventude, né, onde surge o ambientalismo radical, né, assim, Greenpeace, Sea Shepherd, outros grupos que naquele momento ganharam bastante destaque.
Então, essa movimentação em defesa do ambiente, ela se mostra como um fenômeno global, mas com feições locais diferentes, né? Nos Estados Unidos, por exemplo, o debate nacional sobre os pesticidas foi o que mais puxou toda essa questão. Já na Austrália, no mesmo momento, né, a luta contra o plano estatal de exploração de madeira, o surgimento dos green bans, né, que eram os primeiros grupos trabalhistas ambientais. Começaram a pensar as condições do trabalho, o pessoal que cortava madeira, né, estava para sobreviver, sustentando a família, tinha que destruir uma floresta e tudo mais. Então, isso na Austrália ganhou uma certa dimensão. Na Noruega, a luta contra o plano estatal de exploração hídrica. A Noruega tem aqueles fiordes, né, aqueles grandes lagos nas alturas e, assim, a ideia de construir barragens em todos esses lagos. Então, isso aconteceu em vários momentos do mundo e por isso que dá para falar realmente numa revolução ambiental. Então, tudo isso assim, culmina na Conferência de Estocolmo, a primeira Conferência das Nações Unidas para o Meio Ambiente, foi em 1972. Então, ali a problemática socioecológica ela passa a integrar a política internacional. É ali que os países começam a, de alguma maneira, né, constituir acordos e convenções. Então, quando a gente vê na televisão, Convenção da Diversidade Biológica, Convenção Quadro das Mudanças Climáticas, né? A Rio 92, por exemplo, é uma conferência 20 anos depois de Estocolmo, né? Aqui a nossa ECO 92 no Brasil, surge o Conselho de Desenvolvimento Sustentável, o Conselho da Agenda 21, e hoje se fala nos ODS, né, nos Objetivos do Desenvolvimento Sustentável, 17 objetivos que todos os países, todos os governos deveriam seguir para contribuir com essas convenções sobre o clima e tudo mais. Então, tudo isso compõe o que a gente chama de abordagem mainstream da problemática socioecológica. Se a gente coloca, né, meio ambiente, internet, problemas ambientais, é bastante sobre isso que a gente vai ver. Agora, dado esse contexto todo, a filosofia ambiental surge como as primeiras reações no âmbito da filosofia acadêmica. Então, vamos falar mais de filosofia na academia, diante de tudo, né, isso que eu já disse aqui. Primeiro, a filosofia ambiental surge com uma tentativa de pensar e articular melhor as ideias na base da causa ecologista. Né? Se nós estamos defendendo a natureza, né, em que termos nós estamos defendendo? Estamos falando de direitos, né? E esses direitos são de quê? São de animais, são das aves, e por aí vai, né? E outra coisa é a questão do encontro com novos problemas filosóficos, até então quase invisíveis para a tradição filosófica ocidental. Então, em 1967, sai um artigo na revista Science chamado As Raízes Históricas da Nossa Crise Ecológica, escrito pelo Lynn White Jr. O Lynn White, ele era um historiador, né, mas ele escreveu um artigo que levantava a seguinte questão: por que nós temos uma postura tão, nós, né, enquanto civilização, né, globalizada hoje, por que a gente tem uma postura tão arrogante e dominadora em relação à natureza não humana? Né, se a gente vai comparar com culturas aborígenes, culturas originárias e tudo mais, né? Então, o Lynn White levanta essa questão, né? E o artigo dele realmente causou um estrondo assim no meio acadêmico, né? Por um lado, ele dava uma resposta, né, bastante polêmica, né, no ponto de vista do Lynn White Jr., a resposta a essa postura arrogante, dominadora, é porque há um antropocentrismo arrogante, latente no cristianismo ocidental. Especificamente, vai falar aqui do cristianismo romano. Ele vai fazer uma diferença com, por exemplo, os cristãos ortodoxos e tudo mais, que é um historiador, né, das religiões e tudo mais. Então, ele vai dizer que essa postura ela acabou se desdobrando, se potencializou na atitude científica moderna. Então, é interessante que a gente lê isso de primeira mão e parece justamente um artigo contra a religião. E assim ele foi interpretado por muita gente. Mas o Lynn White Jr., no texto dele, vai dizer que não. A solução não era abandonar a religião, mas encontrar outros modelos de relação com a natureza que podiam ser encontrados, inclusive, no próprio cristianismo. Então, é ele quem coloca a figura de Francisco de Assis, né, como um grande patrono, digamos assim, do pensamento ambiental e tudo mais. Mas essa é a resposta do White Jr., né? Assim, digamos, mais do que a resposta dele foi a pergunta que ficou ressoando. Assim, a resposta do Lynn White Jr. abre um debate polêmico e funda o que a gente chama de ecoteologia, né? Ou seja, que elementos há na religião, né, antiecológicos e que elementos, né, poderiam ser pró ou ecológicos em algum sentido. Mas a pergunta, né, essa pergunta da nossa postura diante do mundo não humano, que continua ressoando e lança suspeitas sobre o centramento humano. Ou seja, esse antropocentrismo entranhado na nossa cultura e quais as suas consequências ecológicas. Então, a questão mobiliza alguns filósofos,
Em 1972, acontece a primeira conferência de ética ambiental, na Universidade da Geórgia, nos Estados Unidos, né? Mas é no ano de 73 que surgem, então, 3 artigos seminais, assim, 3 textos que vão praticamente fundar toda essa discussão da filosofia ambiental. Um deles chama Libertação Animal, bastante conhecido, né, do Peter Singer. O outro chama-se O Raso e o Profundo, um sumário sobre o movimento ecológico de longo alcance. Um filósofo norueguês chamado Arne Næss, que é um dos caras que eu mais estou estudando no momento. E o terceiro é uma pergunta, né? Há necessidade de uma nova ética, a ética ambiental, de um australiano chamado Richard Hawtley, ou Richard Sylvan também, depois mudou de nome. Então, desses 3 artigos, quer dizer, da reflexão do Singer, saem as éticas animalistas, né? O Tom Regan, nos Estados Unidos, vai desenvolver bastante isso e muitos outros que vêm atrás, né? Da reflexão do Arne Næss, sai a chamada ecologia profunda. O movimento da ecologia profunda ganha bastante difusão aí na década de 80 e nos Estados Unidos vai ser desenvolvido pelo George Sessions, pelo Bill DeVal e vários outros teóricos também. E do texto do Richard Hawtley, né, sobre a ética ambiental, sai assim, a reflexão, a ética ambiental, de uma certa forma, vai ser toda consolidada a partir daí. Nos Estados Unidos, o Holmes Hawson III, o Burt Kellicott, tem toda uma turma que vai desenvolver as reflexões em ética ambiental. Então, o que esses 3 autores, nos seus artigos, levantam é uma questão bastante similar, tem uma similaridade, que é o seguinte: talvez o centramento humano seja não apenas a causa da crise ecológica, mas um obstáculo fundamental para uma mudança significativa nos rumos do pensamento e da civilização contemporânea. E por que isso? Porque os interesses humanos sempre vêm primeiro, né? E o sempre crescente florescimento dessa espécie, que é o Homo sapiens, está repercutindo sobre todas as demais espécies e os elementos abióticos dos ecossistemas, né? Agora, por que, né? Dar mais um passinho atrás, por que os humanos sempre vêm primeiro? Então, na nossa tradição de pensamento moral, apenas os humanos têm sido considerados como algo que tem valor em si mesmo, né? Assim, algo que deve ser visto como um fim em si mesmo e nunca como um meio, para lembrar do nosso saudoso Kant, né? Então, esse tipo de valor, ele não se aplica ao mundo não humano como um todo. Talvez com uma ou outra exceção. Talvez a gente queira estender aos nossos pets, ou sei lá, né? Mas, em geral, animais, plantas, rios, montanhas, eles só recebem alguma considerabilidade moral na medida em que assumem um valor para nós. Ou seja, eles têm um valor instrumental, né? Então, o que esses filósofos estão questionando nesses 3 artigos que eu disse é o seguinte: por que essa restrição? Qual o fundamento filosófico dessa restrição, né? Então, na nossa tradição de pensamento e de religião também, no Ocidente, diferentes motivos, né, religiosos e filosóficos são tradicionalmente aceitos. Outras formas de vida só tem valor instrumental porque não tem alma, porque não tem uma relação com Deus, porque não são racionais, porque não tem consciência de si, não tem vontade livre, né? E por aí a gente poderia ir por mais uma série de outras questões. Não são capazes de comunicação simbólica, assim, não representam simbolicamente o futuro, e por aí vai. Ora, em conclusão, a nossa filosofia moral tradicional e também a cosmovisão que sustenta não foi capaz de reconhecer um valor intrínseco para a natureza não humana. Assim, não oferece muitos subsídios para a gente dizer, né, assim, que uma árvore, que ou não, tem valor em si mesmo, né, por seu próprio mérito, né? Então, você veja que aí tem uma questão ética, né, mas tem uma questão também ontoepistemológica. Uma questão epistemológica é um né? Até porque se a gente pensar nos próximos seres humanos, nas gerações futuras, né? Mas nessa mesma perspectiva de centramento humano, né, você não necessariamente tem só essa posição radical. Você teria propostas de conservação e preservação da natureza mais humana por causa do seu valor instrumental.
para os humanos de hoje e para as gerações futuras. Ora, né, isso corresponde precisamente ao que a gente chama, ao que eu chamei aqui antes de ambientalismo mainstream, né? Peço licença para vocês para ler aqui o conceito mesmo de desenvolvimento sustentável, que está lá no relatório Brundtland, em 1987. Diz assim, ó, desenvolvimento sustentável é o desenvolvimento que satisfaz as necessidades da geração presente, sem comprometer a capacidade das gerações futuras de suprir suas próprias necessidades. Percebe? Então, dá para a gente ver por aí, né, que praticamente todo o pensamento ambiental, não que há, mas todo o pensamento ambiental que a gente tem mais acesso, que está mais na mídia, é todo ele, né, em algum sentido, antropocêntrico, ou humano-centrado, digamos assim. Mas, né, assim, esses filósofos, então, começam a dizer que essa não é a única saída. Né? Dá para pensar num outro tipo de pensamento, né, filosófico que não seja humano-centrado, que seja, por exemplo, ecocentrado, né, ecocêntrico, tá certo? Então, mas além do, assim, do que a gente chama de ambientalismo mainstream, também teve filósofos que reagiram a esse desafio colocado pelo Singer, pelo Ness e pelo Halper, né, e seguiram sustentando uma perspectiva ecológica, mas humano-centrada. Então, um exemplo deles é o John Passmore, um filósofo australiano que escreveu em 74 A Responsabilidade do Homem para com a Natureza. Curiosamente, esse é o primeiro livro mesmo, não um artigo de ética ambiental. Mas ali o Passmore vai dizer que não é necessário rejeitar o antropocentrismo, né, e a filosofia moral tradicional para reconhecer a importância ética da preservação da natureza. Então, ele vai mais ou menos argumentar o seguinte, olha, pela natureza mesmo, o humano não tem responsabilidade, mas o humano tem responsabilidade com o humano. Né? Então, se nós temos gerações futuras, nós temos que nos preocupar com, né, assim, o bem-estar dessas gerações. Então, ele vai mais ou menos por aí e argumenta isso. Olha, não é necessário, né, rejeitar o antropocentrismo, o centramento humano, para ter um pensamento ambiental. Então, assim, esse livro deu muito o que falar também, né? E uma parte considerável dos filósofos ambientais vão questionar essa posição do Passmore. Então, o livro dele ficou mais conhecido, né, pelas críticas, pela tentativa de refutação dele, do que pela tese mesmo que ele coloca, né? Então, vários filósofos seguem como um questionamento incisivo do centramento humano e da reivindicação para que se reconheça o valor intrínseco da natureza mais que humana. Então, isso é o que nós podemos chamar, então, de ecofilosofia. Então, essa é uma distinção aqui que eu estou fazendo, mas não só eu, tá? A partir de outros filósofos, como a Freya Matthews, tá? Assim, o Alan Drenson também, que vão dizer assim, a filosofia ambiental é toda essa reflexão, né, assim, sobre a questão socioecológica a partir da filosofia, sobre as raízes, né, assim, da nossa crise ecológica, mas as filosofias ambientais que vão se posicionar numa vertente ecocêntrica, né, assim, que vão rejeitar o antropocentrismo, essas são as ecofilosofias, né? E filosofias ambientais que sustentam um antropocentrismo ou outro caminho são filosofias ambientais. Então, mais ou menos por aí. E esse problema, então, de antropocentrismo, ecocentrismo, pensamento ecológico, é o que a Robin Eckersley, australiana, também vai chamar de clivagem antropocêntrico-ecocêntrico na filosofia ambiental e na ecologia política também. Então, diante dessa grande questão, né, assim, será que nós pensamos, né, o ambiente, o mundo como um todo, nos tendo como referência central, né, ou pensando que nós somos apenas mais um nó dentro dessa teia ecosférica, né? Essa grande questão, diante dessa grande questão, a maior parte das ecofilosofias seguiu na busca de um critério adequado de fundamentação do valor intrínseco para a natureza mais que humana. Então, assim, é até meio intuitivo, né? Se eu digo a você, né, que, não, olha, nós não somos o centro do mundo, quer dizer assim, né, as outras entidades vivas, outras formas de vida também têm um valor em si mesmo, não só nós. Quer dizer, é possível compreender isso. Agora, fundamentar isso, né, racionalmente, logicamente, é outra conversa, né? Então, uma boa parte das filosofias ambientais vão agora em busca desse santo grau, como chama o Burt Kellicott, do critério adequado de valor intrínseco para a natureza mais que humana. Né? E aí vão aparecer vários critérios. Né? Um deles é a ciência, né? Que é justamente a proposta do Peter Singer, né? Assim, seres
assim, cientes devem ter valor intrínseco em si mesmo, né? Ou ser sujeito de uma vida, como vai dizer, né, o Tom Reagan, né? E aí, ser sujeito de uma vida implica em direitos, e aí vem os direitos animais e tudo mais, e isso é o que a gente chama de éticas animalistas, né? Mas tem outros critérios, como, por exemplo, simplesmente de estar vivo, assim, biologicamente falando, né? Ou ser um sistema autopoético, né? Assim, avançando aí para uma perspectiva complexo, sistêmica da biologia também, mas um pensamento científico mais de vanguarda. Então, a gente tem éticas aí biológicas aí para falar mais ou menos, né, por cima. Ou então pertencer ou ser um ecossistema, ou pertencer ou ser Gaia, né? Esse grande organismo vivo. E aí vem, né, essas teorias conhecidas como ética de Gaia ou éticas ecossistêmicas também. Tá? Então, uma boa chave de leitura para a gente correlacionar todas essas diferentes posições em relação a esse problema da clivagem antropocêntrico e ecocêntrico, ela é dada pela Eckersley, né, Robin Eckersley, um livro muito bom chamado Ambientalismo e Teoria Política, tá, de 92, e também pelo Eric Fox, outro australiano também, que tem um artigo muito bom chamado Ecofilosofia e Ciência, de 94. Infelizmente, todos esses textos só em inglês, tá? A gente não tem nada disso traduzido para português ainda, né? Mas eles colocam essa postura, uma chave de leitura muito interessante. A ideia de não ver posições fragmentadas, mas pensar que todas essas correntes do pensamento ecologista podem ser vistas como um espectro, como um espectro de diferentes posições e cuja gradação vai justamente transitando do antropocentrismo puro para o ecocentrismo mais extremo. Nesse meio caminho desse espectro, você teria diferentes posições. Então, o antropocentrismo puro seria essa posição, né, de exploração irrestrita da natureza. É uma posição que a gente poderia chamar de cornucopiana, né? Essa ideia de cornucópia. A natureza é pura abundância, né? Isso é uma ideia que vem da cultura um pouco mais antiga e sustentou por muito tempo. É uma ideia que é cegamente otimista com as futuras gerações. Não, sempre vai ter, né? Aí, né, saindo desse antropocentrismo tão estrito, tão puro, você tem o conservacionismo de recursos, e aí nós estamos falando já de correntes ecologistas, assim, reais, né, no mundo real, estamos falando de ecopolítica já, não só de posições filosóficas. Tem o conservacionismo de recursos, né, que só vê o que enfatiza principalmente o valor econômico da natureza. Então, nos Estados Unidos teve um grande debate entre o conservacionismo de recursos, né, e o preservacionismo, que é a ideia de que a natureza tem que ser preservada, né, por conta do ser humano, mas para além do valor econômico. Quer dizer, nós temos outros valores, né, que sustentam assim o valor da natureza, como, por exemplo, o próprio valor estético, de recreação e tudo mais, né? Todas essas diferentes posturas ainda estão no campo do centramento humano. Elas estão do lado antropocêntrico do espectro, né? Avançando um pouquinho mais, a gente vai entrando, então, para o lado não antropocêntrico, né? Você tem as éticas da ciência, como eu falei aqui, as éticas da vida, as éticas ecosféricas ou autopoéticas, né? E, então, quanto mais elas vão se avançando nesse espectro, mais a gente vai chegando numa postura mais ecocentrada ou ecocêntrica, até bater no mais extremo ecocentrismo, que seria um igualitarismo estrito, né? A ideia de que todas as entidades vivas deveriam ter os mesmos direitos, né? Ou a mesma chance, né? Dentro da natureza, o que também vai trazer uma série de questões éticas e problemas, porque aí como é que ficamos nós, né, no meio dessa história toda e tudo mais. Mas essa ideia do espectro, então, para pensar as posturas, né, assim, antropocêntricas e ecocêntricas é uma ideia muito legal e que ela, digamos que é um ponto-chave dentro da filosofia ambiental. Tá? Então, como se pode ver, tem uma forte predominância da abordagem ética na filosofia ambiental. Mas tem outros caminhos para essa reflexão filosófica também. Não está restrita à ética, não. E aí que a gente tem a ecologia social, que surge do pensamento do Murray Bookchin, né, vai mais com foco na ecopolítica, no ecoanarquismo também, uma série de autores nesse lado. Nós temos os ecofeminismos, então, né, assim, a revisão dessas questões ecofilosóficas à luz do tema da opressão imposta pela sociedade patriarcal dominante. Aí tem né, assim, uma grande quantidade de ecofeminismo também, e isso dá assim, uma discussão muito legal, muito interessante sobre imagens da natureza, né? Uma série de autores, né? Assim, aqui só para lembrar da Val Plumwood, da Vandana Shiva e, nossa, tantas outras mais, né? E tem a ecologia profunda, então.
tá? Que vem assim, vai dar mais ênfase na consciência da pessoa, mas a partir de uma perspectiva ontoepistemológica da unicidade indivisa do real. O que eu quero dizer com isso? É o insight que nos traz a ciência ecológica, da interconexão de tudo, né, fornecido, que a ciência ecológica nos vai dar. Tá? Essa ideia de que tudo, de alguma maneira, está ligado. Então, isso que o Arne Naess, esse filósofo norueguês, chamou de visada do campo total. Tá? Então, essa imagem de unicidade, né, ela converge com cosmovisões do Oriente, como o Zen, como o Vedanta, por exemplo, né, e converge também com a visão de muitos povos originários, né, assim, os indígenas norte-americanos, os Guarani, aqui por aí vai. Então, tem uma grande linha de diálogo aí com saberes, né, originários. Tá? Então, essa maneira de ver, essa perspectiva da unicidade, né, tal modo de ver as coisas, ela vai se opor àquela visão pontual e fragmentária dos seres e do mundo. Quer dizer, o convencional entendimento biológico individual dos organismos, né, acomodado em uma perspectiva mecanicista e atomizada do real. Resumindo, né, a noção de que eu sou uma pessoa, você que está me vendo aí é uma pessoa, nós não temos nada que ver internamente um com o outro, cada um com o seu universo exterior, e todos nós jogados no mundo, né, assim, que está como cenário para essas diferentes mônadas, para esses diferentes indivíduos atomizados. Então, na perspectiva da ecologia profunda, a tomada de consciência dessa interconectividade, né, dessa ideia de que essa visão atomizada e fragmentária é um tipo de ilusão abstrata, né, colocada pelo pensamento teórico. Então, disso aí vai resultar um gradual alargamento da identificação da pessoa com todo o ambiente. Resulta o que a gente pode chamar de uma concepção transpessoal. Então, metodologicamente, se implica numa abordagem ecofilosófica que não se concentra na questão ética do valor intrínseco. Então, assim, a maior parte da filosofia ambiental vai na direção da ética em busca da fundamentação do valor intrínseco. A ecologia profunda e algumas outras linhas aí vão, então, para um outro lado, né, assim, desconfiando um pouco da efetividade dessa estratégia da ética, né, porque, assim, cada uma dessas posturas teóricas tem uma contraparte prática, né, assim, e a contraparte prática da ética ambiental geralmente é a exortação moral. Ou seja, uma vez que eu encontrei um critério defensável de valor intrínseco, eu vou convencer a você, né, de que as outras coisas têm valor intrínseco, que você deveria respeitá-las, né? Então, a ecologia profunda vai desconfiar um pouco da efetividade dessa estratégia, né, de exortação moral como o principal argumento ecologista ecocêntrico. Né? Vai apostar mais numa via de experimentação, uma via de experiencial junto à natureza, né? Embora o tema da ética continue fazendo parte. Enfim, é isso, tá? Inúmeras questões, discussões sobre esses temas, né? O que eu quis trazer aqui para vocês é só jogar, assim, né, esse amplo leque de questões, né? Todas elas mais ou menos passam por essa clivagem antropocêntrica e ecocêntrica, né? Algumas das publicações que inicialmente abrigaram todos esses debates é a Environmental Ethics, né? A primeira revista de pensamento ambiental aí, saiu em 79 e continua aí até hoje. A Inquiry, né, editada na Noruega pelo Arne Naess, continua por aí. The Trumpeter e Ecophilosophy Newsletter, né, que foi só um boletim de 6 volumes, né, editado pelo George Sessions, mas que traz muito dessa argumentação da ecologia profunda nos anos 80, aí, que deu muito o que falar. Assim. Então, mais ou menos é isso, cara. Essa é uma passada aí pelo mundo da filosofia ambiental, da ecofilosofia. Se quiser conversar, tiver algumas questões, por aí. Maravilha, Dante. Muito rica a sua contribuição. Deu um panorama bem completo, imagino, né, da filosofia ambiental. Eu queria perguntar se você puder desenvolver um pouco mais uma questão que você falou sobre três vias de entrada na filosofia, que seriam pela ética, pela epistemologia e pela ontologia, que eu achei muito interessante essa relação, como você pensa, né? Porque na filosofia, em geral, a gente pensa essas três coisas, os grandes sistemas tentaram pensar os três, né? Então, me parece que uma filosofia precisa dar conta das três questões, né? E você apresenta, tem filósofos que pensam mais numa, na outra, mas
que as três coisas estão contempladas. Se você puder desenvolver um pouquinho mais, como que você pensa essa relação entre pensar o ser da natureza, entre pensar a ciência, o conhecimento da natureza, mas também os valores, né? O que você colocaria, como que você organiza, né, essa relação entre essas três instâncias? Legal. Pô, muito bom, cara. Eu penso o seguinte, tem uma coisa interessante aí, a gente entraria mais no meu tema de projeto de pesquisa, que essa filosofia ambiental já tem, desde o início, um pé na inter e na transdisciplinaridade. Esse é um ponto importantíssimo, né? Assim, nós estamos, né, assim, avançando nesse século XXI, no âmbito da ciência, para um contexto, né, onde a divisão rígida e estanque entre as disciplinas não faz mais sentido. Não faz mais sentido. E nós devemos, né, acolher essa provocação e essa questão e trazê-la para dentro do nosso ambiente acadêmico em filosofia, com certeza. E tem muita gente fazendo isso, né, de um jeito ou de outro. Né? Então, no ponto de vista aqui da filosofia ambiental, como eu disse, ela começou como uma ética ambiental. Digamos que o problema, né, de assim, encontrar um critério de fundamentação para o valor intrínseco da natureza não humana, né, foi o carro-chefe. Né, assim, começou a mobilizar cada vez mais filósofos nessa direção. E a ética ambiental é, digamos assim, a parte que mais tem visibilidade na filosofia ambiental como um todo até hoje. Tá? Mas eu vou aqui muito pelo caminho do Eric Fox. Tá? O Eric Fox é um australiano, ele escreveu um livro muito bom em 1990, chamado Toward the Transpersonal Ecology, né? Para uma ecologia transpessoal. E a argumentação, ele faz ali uma boa interpretação da ecologia profunda, né? E a argumentação dele é mais ou menos o seguinte, né? A ecologia está nos trazendo esse insight da unicidade, né? Essa ideia de que não somos indivíduos separados, né? Não somos indivíduos completamente monadológicos, né? Assim, e a natureza ainda como pano de fundo. Ou seja, não tem meio ambiente, só tem ambiente inteiro, né? Para citar as palavras do nosso saudoso filósofo brasileiro Leonardo Boff, né? Não tem meio ambiente. Então, esse insight da ecologia, né, ele, de alguma maneira, ele vai trazer uma perspectiva de unicidade que não fecha muito bem com o pensamento filosófico ético tradicional. Porque o pensamento, né, a filosofia moral em geral, ela pressupõe uma noção de indivíduo, ela pressupõe uma autonomia de indivíduo, uma liberdade de indivíduo, né? E ela pressupõe, de alguma maneira, o indivíduo atomizado, o indivíduo, né, que, assim, tem uma autonomia diante do todo, tá certo? O insight ecológico não vai fechar muito bem com isso. E veja que aí eu não estou defendendo nenhum lado nem outro, mas tem questões importantíssimas, porque se o indivíduo não tem autonomia, como é que fica a liberdade, como é que fica a própria filosofia? A gente vai recaindo em questões clássicas da filosofia. Mas muitos filósofos ambientais, então, vão começar a recorrer a um outro tipo de perspectiva científica para entender melhor isso, que é, por exemplo, o enfoque sistêmico complexo, né? Esse pensamento de sistemas, onde você pensar o indivíduo isolado nem se aplica, né? Assim. Então, é lógico que dá para falar, e o Eric Fox, desse livro que eu citei há pouco, vai fazer um trabalho muito bom de argumentação nisso, dá para falar em autonomia do indivíduo diante do todo, mas essa autonomia não é absoluta, como exigiria a filosofia moral mais tradicional. Ela é uma autonomia relativa, porque todo indivíduo faz parte de né, é um sistema e faz parte de um sistema e está imbricado em outros sistemas, em outros níveis ainda. Então, é nessa direção, mais ou menos, que a abordagem ética mais convencional vai ficando um pouco difícil de lidar e de relacionar, né, justamente a partir dessas perspectivas científicas de vanguarda, né? Ao mesmo tempo, quando eu falei de insight da ecologia, eu estou falando isso que eu já estou gostando de chamar de uma perspectiva ontoepistemológica. Não dá nem para separar. Quer dizer, porque assim, ó, ela envolve uma visão, uma cosmovisão, quer dizer, uma visão de como as coisas são, então nós estamos falando de ontologia, mas ela envolve também, ao mesmo tempo, uma noção de como a gente percebe as coisas.
né? Então, assim, a gente tem a distinção desde a filosofia de Hume ali, ou antes até de Galileu, né? Qualidades primárias e secundárias, né? Então, as qualidades primárias, né? A qualidade da extensão, a qualidade, aquelas qualidades que eu posso calcular, que são objetivas, entre aspas, né? As secundárias têm a ver com a cor, com o cheiro que eu sinto, aquelas que, sobre as quais é mais difícil fazer ciência, talvez impossível, né? O Arne Naess, por exemplo, vai questionar radicalmente essa distinção. E é uma distinção epistemológica, né? Ele vai questionar essa distinção dizendo que, olha, o que nós percebemos a cada vez são conteúdos concretos da natureza. Os conteúdos concretos da natureza, qualidades primárias, secundárias e até terciárias, quer dizer, qualidades existenciais ligadas assim à nossa afetividade, aquele teor da nossa experiência, está tudo dado de uma vez só. Então, o Arne Naess, por exemplo, vai recorrer a uma fenomenologia, vai recorrer ao pensamento das gestalts para desconstruir essa dicotomia de qualidades primárias e secundárias, percebe? Então, em geral, tem filósofos ambientais que seguem pela questão da ética do valor intrínseco e não vão abordar muito essas questões, tá? Assim, essa parte que está mais me interessando na ecofilosofia, que parte da ecologia profunda, mas vai para outros lados também, e os ecofeministas trabalham isso de uma maneira muito legal também, começa a questionar, né, assim, justamente isso, nossas cosmovisões e no que elas estão fundadas. E aí eu penso que ética, ontologia e política, porque aí você tem o desdobramento da sua posição, né, no mundo prático, né? Então, numa relação muito interessante, uma relação aí muito misturada, digamos assim. Né? Não sei se te respondo, mas é algo que eu teria a comentar. Muito legal. E fala sobre a sua pesquisa nesse. Você fez uma apresentação, né? Se você quiser falar agora sobre o que você especificamente está falando bem brevemente, assim, também para conhecer Tá? um Não, pouco mais. sim, para a gente finalizar, como eu disse, o meu projeto de pesquisa chama-se Ecofilosofia e o Paradigma Emergente. A ecologia profunda é um caminho promissor, né, nesse sentido, por dois motivos. Né? Primeiro, porque ela trabalha essa questão do insight da ecologia e de uma perspectiva da unicidade, ou como chama o Arne Naess, uma visada do campo total. Uma maneira de pensar a realidade que seria una, que seria, né, assim, indivisa, digamos assim. Tá? Então, quer dizer, isso, né, assim, tem a ver com várias cosmologias científicas, isso tem a ver um pouco com o que sugere a física quântica, embora esse seja, né, um campo minado aí, e haja espaço para muitos exageros, muitos desvios, mas, de qualquer maneira, né, estamos lidando com esse campo aí. Né? Tem a ver com o que vai surgir como, por exemplo, a teoria da autopoiese, do Maturana e do Varela, né? Assim, em termos epistemológicos. Então, tem aí um ponto de contato. Né? E o outro ponto de contato, esse valeria para a ecofilosofia em geral, é justamente o como esses filósofos que procuram um critério para fundamentar o valor intrínseco se apoiam nessas perspectivas de vanguarda. Então, especificamente essas éticas autopoéticas, tá, que vão pensar, né, assim, que o critério para definir, né, assim, o valor intrínseco não é nem a vida, porque vida é super complicado. Imagina, nós temos filosofia da vida, filosofia da biologia aí com discussão sem fim. Até definir vida é muito complicado, mas são sistemas autopoéticos, né? Sistemas autopoéticos. Vê que tem uma nuance interessante aí, né? Porque assim, teve filósofos que tentaram ir para a linha de pensar simplesmente assim, ó, organismo ou qualquer coisa que tenha uma autofinalidade, né, merece, tem interesses e, portanto, tem valor intrínseco. Né? Agora, essa perspectiva, ela dá uma outra abertura muito interessante para sistemas artificiais. Né? Então, quer dizer assim, hoje nós estamos desenvolvendo máquinas, né, que também, numa certa perspectiva, dá para notar um interesse em manter a própria integridade. Né? Então, isso abre já uma outra discussão enorme, né, assim, com filosofia da tecnologia, com questões, né, da cibernética e tudo mais. Agora, a teoria da autopoiese vai trazer alguns critérios muito específicos sobre isso, né, sobre o que é um sistema autopoético, sistema que tem uma própria finalidade, e por aí vai. Então, assim, tem aí essa aproximação do ponto de vista das éticas autopoéticas e tem essa questão do insight da ecologia em geral, a partir de uma visada do campo total. Então, a minha missão aí é agora, né,
desmembrar isso tudo e ver o quanto isso tem a ver com essa nova ciência, não. Maravilha, Dante. Muito obrigado pela conversa aqui, foi muito rica. Beleza. E se quiser dizer mais alguma última coisa antes da gente encerrar aqui, eu agradeço muito sua presença. Eu só agradeço mesmo pelo convite, muito legal, né, o seu trabalho aí. Eu, pessoalmente, tenho sido levado a essa pesquisa também pela minha vida prática, né, assim, nós temos um projeto de permacultura aqui e desde 2012 que eu estou empenhado, né, em justamente, assim, tentar plantar meu próprio alimento de forma orgânica e tentar viver um pouco mais próximo da terra, aqui no município de Garopaba. Então, esse projeto chama-se Jardim 108, tá? Vocês podem procurar nas redes sociais aí, vão achar alguma coisa sobre isso, né? Quiserem fazer contato conosco de alguma maneira, tentar, né, assim, se aproximar mais dessa filosofia agricultural aí que nós estamos levando adiante, estamos à disposição. Jardim 108, você tem no Instagram, tem no Facebook também, tem um subcanal aí no YouTube também, se alguém quiser procurar, tá lá, Dante Targa Vassudeiro, tem vídeos sobre permacultura, manejo da terra e outras coisas mais. Muito bom. Ainda foi legal você ter falado no final disso, seu projeto também. O canal a gente coloca aí na descrição do vídeo, quem quiser depois procurar, né, e assistir também seus vídeos lá sobre permacultura. Muito obrigado, Dante, pela presença. Também quem assistiu a gente aqui nesse vídeo, agradeço. Não esqueça de comentar aí o que vocês acharam, para a gente continuar a conversa depois. Fiquem ligados nas próximas conversações filosóficas.